Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso quadro de leitura Últimos Livros que eu li. E hoje nós teremos esse livro aqui, 100 Dias Entre Céu e Mar, de Amir Klink. Beleza? Beleza? Eu vou compartilhar um pouco disso com vocês depois da nossa vinheta. Então, rola a vinheta. Então, tudo começa no ano de 1984, no dia 10 de julho, mais precisamente. Amir, ele parte do porto de Lüderitz, na Namíbia, no continente africano, com destino ao nordeste brasileiro, na Bahia. Okay? Ele percorreria um total de 6.500 quilômetros a bordo de um minúsculo barco a remo, ou seja, aproximadamente 3.500 milhas. E tudo isso pode parecer uma coisa de maluco. Foi, na verdade, as pessoas pensaram e o taxaram como maluco. Mas ele tinha estudado anos antes de fazer isso, calculado cada rota, obstáculo ou artigo necessário para essa viagem. Ele tinha certeza do que ele estava fazendo, porque meses antes ele havia entrado em contato com grandes professores universitários, professores que já estavam acostumados a criar barcos incríveis, e pediu para que projetassem um barco perfeito para esse desafio do qual ele ia fazer parte, de modo que ele não virasse, independente da situação em que o mar se encontrasse. As emoções, elas vieram durante vários momentos, principalmente nos momentos das grandes tempestades, dos sustos que ele tomou, dos ataques de tubarão, enquanto os tubarões passavam e raspavam por baixo do barco, das belas surpresas com a companhia dos peixes dourados que o acompanhavam enquanto ele nadava para limpar o fundo do barco, com a aproximação dos filhotes de baleia, fêmeas e um zeloso macho negro. O cotidiano desse remador é feito por remar 8 horas por dia, fazer cálculos precisos, tirar a alegria da refeição deliciosamente desidratada que ele pediu um grupo de nutricionistas do Brasil para fazer, de modo que ele não ficasse doente durante a viagem, e ter um tempo para contar consigo e com seu rádio amador, diante do grande poder da natureza. Então, nesse livro, ele relata a sua viagem de 100 dias no mar, contados um a um, todo o seu cotidiano, ele vai anotando, desde o café da manhã até se deitar-se a bordo da lâmpada flutuante, como ele chamava o pequeno bote. Mas, com menos de 1 hora no mar, vários imprevistos aconteceram. Contudo, não foram suficientes para desanimar o nosso remador, o Amir, muito menos de fazê-lo desistir. Ele foi em frente e ele continuou. Então esse livro traz diversos ensinamentos que se estendem para além do mar. Alguns deles são a própria resiliência do autor, porque, remar 8 horas por dia trouxe dificuldades, tá? Calo, a bunda doendo, a água o tempo inteiro. E a forma como ele narra, mostrando as suas dificuldades, é uma coisa incrível, porque ele mostra como ele venceu cada uma dessas dificuldades ao longo do texto. E faz com que nós, leitores, tenhamos uma epifania literária, ok? No sentido de, se ele conseguiu atravessar o Oceano Atlântico a remo, conseguiu vencer a Costa dos Esqueletos na África, que é geralmente onde a maioria dos barcos afundam e as pessoas morrem, conseguiu vencer as tempestades, os tubarões, eu posso qualquer coisa, Esse é o pensamento que a gente tem que ter. É claro que com persistência, ele precisou ter persistência, precisou ter um planejamento e força de vontade. Mas Amir mesmo fala que não pode faltar aquela vontade de ir além, entende? Nesse livro, 100 Dias Entre Céu e Mar, é uma estreia literária do Amir Klink, que é um economista. Olha só, o cara é um economista e decidiu atravessar o Atlântico com um barco a remo, onde ele relata os preparativos, os obstáculos e dos presságios que cercaram essa viagem que ele teve, ok? É uma verdadeira odisseia moderna, se a gente pode chamar assim, que leva o leitor
a uma superfície às vezes cinzenta, às vezes azulada do grande Atlântico Sul, nos tornando cúmplice tanto das alegrias quanto dos temores de um navegante solitário, cara. É muito interessante esse livro. Ele faz a gente viajar com a nossa mente de maneira a imaginar tudo isso que ele está passando. E as características desse livro são: ele tem 152 páginas, do gênero literário, uma leitura simples, e o autor, que é o Amir Klink, ele é apaixonado pelas águas, ele é um brasileiro, por mais que o nome não pareça tão brasileiro assim. Ele é nascido em São Paulo, na cidade de Paraty, e é formado em economia, como falei com vocês. E ele resolve deixar tanto a família como os amigos para fazer essa empreitada e viver apenas entre o céu e o mar. E a sua aventura foi realizada no final do outono, tendo o inverno pela frente como uma época de maior dificuldade. Você pode ver que esse é um livro muito interessante. É um livro que chama a nossa atenção, é um livro que faz com que nós viajemos ao longo do tempo com ele, ao longo desses 100 dias, porque ele fez todo um planejamento em que ele pensou, cara, eu preciso de ter um suprimento alimentar de pelo menos 100 dias, um suprimento de água de 100 dias. Eu preciso de calculadoras para fazer os cálculos com base na astronomia, com base em tudo, para eu me posicionar no mapa e saber quantos dias faltam, quanto eu progredi, quanto eu regredi. Então ele mensurava tudo. Uma característica de um economista, né? De alguém que faz exatas, ok? Então isso é algo positivo que a gente viu que eu pude ver ao longo do livro. Eu não costumo ler muitos livros de cunho literário nesse sentido, né? Geralmente eu leio livros técnicos ou livros que trazem um desenvolvimento pessoal, ou um conhecimento de uma determinada área, mas livros assim nos fazem trabalhar a imaginação, cara, imaginar como é que tá. Foi incrível imaginar junto com o escritor como é olhar para o céu cheio de estrelas no meio do mar, enquanto você vê baleias passando ao lado do barco, entende? É algo que, assim, a gente nunca esquece, sabe? É um tipo de leitura que você nunca esquece, que você pensa assim, cara, eu preciso terminar esse livro. E foi um amigo meu que me indicou, o Caio, ele faz medicina comigo, ele falou assim, Dan, tem um livro, cara, que você precisa ler. Toma aqui, eu vou te emprestar esse livro. Lê e depois me fala o que você acha. E eu tô aqui fazendo um review desse livro para vocês porque eu achei um livro muito interessante para quem gosta de história e quem gosta de imaginação, ok? E antes de tudo, não esquece de dar o like no vídeo, e eu coloquei o link do livro na descrição. Então quando você compra pelo nosso link, você nos ajuda a continuar produzindo conteúdo desse tipo, ok? Então é isso, galera. Valeu, fui!